Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui reunidos com o Cláudio, o nosso parceiro da IA Ferramenta, essa ferramenta maravilhosa que tem o objetivo de ajudar os contadores. Cláudio é um profissional de consórcio já há bastante tempo no mercado, atua a nível nacional. E Cláudio veio trazer aqui para a gente esses questionamentos que a gente tem em relação ao consórcio. Devo ou não devo investir? O que é que eu posso comprar com consórcio? Quais são os requisitos? Eu realmente adquiro meu imóvel em tempo rápido? Enfim, todas essas indagações. Eu queria dar aqui as boas-vindas a Cláudio, nosso parceiro da nossa ferramenta IA Ferramenta, e gostaria que o Cláudio aqui já fizesse a apresentação para a gente, na sequência, ir fazendo um bate-papo aqui, umas perguntas pertinentes ao assunto. Tudo bem, Cláudio? Perfeito, seja bem-vindo. Tarcísio, bom dia, muito Bom obrigado. Eu sou grato pelo privilégio de estar aqui com a IA Ferramenta, já é um parceiro grande, o Tarcísio já é um cliente também do consórcio, já entendeu como funciona essa logística para esse mercado, e eu quero poder tirar dúvida, desmistificar o que o pessoal tem em relação ao consórcio aqui, Tarcísio. Beleza, Cláudio. Eu queria então que você falasse um pouquinho quais são os tipos de consórcio que hoje existem no mercado, né? E queria saber se você atua a nível nacional, se você realmente, se um cliente, por exemplo, precisar de uma consultoria, se você pode atender de qualquer parte do Brasil, tá? E quais são os tipos de consórcio, beleza? Total, Tarcísio. Hoje nós atendemos a nível nacional. Legal. Tá? Internacional também. Também, Nós temos por que não, fora, né? por que não? Tá? A nível nacional, hoje o mercado está muito aceito. Tá? Hoje, para qualquer tipo de mercado, você me perguntou quais são os tipos de consórcio. Hoje o mercado de consórcio ele atende 90% do PIB do Brasil. Legal, legal. Tá? O mercado ele nasceu lá no Banco do Brasil na década de 90, né? Perdão, na década de 60, lá nasceu o consórcio 661, poxa, nasceu com um mercado de carro, um grupo se uniu para adquirir ali, cada um carro, veio o consórcio de moto, a partir daí então foi nascendo o mercado Beleza. imobiliário e hoje tem um boom que estamos no mercado. Muito bom. Eu queria saber, então, para você adquirir o consórcio, quais são os requisitos? Tá. Fala um pouquinho sobre isso. Os requisitos para se adquirir hoje o consórcio, ele vai basicamente precisar de um nome, tá? No mercado, um CNPJ, seja pessoa física, pessoa jurídica, tá? E o consórcio nós somos um administrador, Tarcísio. Nós hoje temos uma taxa pequenininha de mercado para administrar o dinheiro que é teu. Basicamente, o que nós vamos fazer é uma poupança forçada. Hoje, se o cliente estiver com algum apontamento, tá, ele pode adquirir um consórcio e isso ele não vai impedir que ele seja contemplado. Ele vai ser contemplado no momento correto e não vai trazer nenhum impedimento esse apontamento no seu nome. Eu tenho um cliente mesmo essa semana que ele ligou para mim e disse, pô, Tarcísio, eu tô querendo fazer um consórcio, mas eu queria saber se eu posso fazer o consórcio porque eu tô com uma restrição lá no Banco Central. Eu digo, não, cara, de forma alguma isso vai poder interferir. Você pode adquirir, né? Sem problema. Não há problema ter restrição, tá? Ele não perde a contemplação também, por isso, o que ele vai precisar na hora de resgatar o crédito, aí sim ele vai precisar... Vai ter que se regularizar. Beleza. Então, tudo bem, a gente já entendeu aí os requisitos. E na hora de eu escolher uma empresa para fazer consórcio, qual é a segurança que eu tenho e qual é o tipo de empresa, qual é a garantia que eu tenho que aquela empresa realmente ela vai cumprir o acordado, né? Porque, por exemplo, na área de imóveis, você muitas vezes antigamente comprava um imóvel e tinha problema, a empresa, estou dando um exemplo, a empresa deixava de existir e você ficava com prejuízo. Hoje isso não é mais possível quando você tem o financiamento, por exemplo, de um banco governamental. Perfeito. Ele garante. Então, mesmo que aquela empresa viesse a falir, você tinha a garantia de receber seu imóvel. Com o consórcio, acontece a mesma coisa? Me fala um pouquinho e qual é o cuidado que eu devo ter na hora de escolher. Perfeito. Tarcísio, existem algumas empresas de consórcio que ela está coligada a um banco, tem um banco por trás. E tem aquelas outras empresas que são independentes. Qual é o critério que você deve usar para escolher uma empresa para adquirir um consórcio? Esse consórcio ele tem que estar associado na ABAC, a Associação Brasileira de Consorciados, tá? Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Tá? Ela precisa estar cadastrada no ABAC e também ela tem que ser auditada pelo Banco Central, pelo Bacen. Tá? Essas são as garantias
que uma empresa tem que passar para você, o consorciado. O Bacen, ele vai trazer um fundo garantidor. E essa é a segurança. Então o Banco Central também garantiza o Banco processo. Central, desde sempre, ele vem administrando e vem regularizando o consórcio. E a Lei 11.795 de 2008, foi a última regularização, é aquilo que vai colocar uma segurança entre o consorciado e a empresa de consórcio perante o Banco Central. Então o risco ele é zero para quem está adquirindo um consórcio. Tá? Isso o Banco Central, que regulariza todos os bancos, e também as administradoras de consórcio, é o nosso órgão garantidor. Tá. Quais são as garantias, por exemplo, quando eu for contemplado, e quais são as formas, no caso da contemplação desse consórcio? Cara, a garantia ela é 100% que você vai ser contemplado. O risco no consórcio ele é zero, tá? Então você vai retirar o teu bem. Sei. Nós administramos um grupo de consórcio onde vai haver algumas formas de contemplação. Existe um formato, Tarcísio, onde nós perguntamos ao cliente qual que é a pressa que ele tem. Se ele tem uma pressa, se ele quer algo para rápido, se ele quer fazer um planejamento. Então isso tudo, quem vai dar o direcionamento para nós consultores vai ser você, o cliente. Você vai me perguntar, Cláudio, mas de que forma? E eu vou te dizer. Nós temos alguns grupos, tá? Nós temos grupos em andamentos dentro da nossa rede de consórcio, grupos novos, grupos em andamento e grupos mais antigos. Então, a gente consegue encontrar uma cota em andamento para você, onde o formato que nós vamos utilizar, óbvio que a cota em andamento ela já está contemplando mais. Então, um grupo novo, ele está iniciando, então a contemplação é menor. Agora, o recurso financeiro que você tem é o que vai me dizer, Cláudio, eu tenho um lance livre para poder aportar. Através de algumas planilhas, dos histogramas que nós possuímos, é possível saber se eu te contemplo com aquele lance livre no primeiro mês. O que é um lance livre? O lance livre nada mais é do que um formato de leilão. Aquele que dá o maior aporte, ele já retira o recurso. Hoje está um pouco inflacionado, Tarcísio. Tá? Hoje o lance livre está um pouco inflacionado, ele está um pouco alto porque todo mundo quer tirar o bem logo no início. O mais rápido possível. Mais rápido possível. Nós temos algumas outras modalidades, que é o lance embutido, é uma modalidade muito interessante que já tem no mercado. Você usa parte do crédito como lance embutido no crédito. Como assim? Você retira numa carta de 500 mil, por exemplo, você vai retirar 150 mil como lance, 30%, você vai resgatar 350 líquido, tá? Então isso ajuda muito na hora da contemplação. Isso é uma modalidade que muitos gostam de operar porque você não precisa se descapitalizar. Entendi. Tá? Eu digo, eu como investidor já comprei vários consórcios, já fui contemplado, é um produto que realmente eu acredito porque o custo financeiro é infinitamente inferior. Perfeito. Eu mesmo, agora recentemente, esse ano, a gente estava com a pretensão de fazer investimento imobiliário. E aí eu digo, não, peraí, pode ser que o cenário tenha mudado. Aí eu peguei o valor de um imóvel, por exemplo, 300 mil reais, vai. Ele estava valendo no sistema financeiro 4 vezes mais. Tá. Ou seja, R$ 1.200 que eu iria pagar em 30 anos esse mesmo imóvel de 300 mil. No consórcio, cara, é 1,5 vezes. E outra coisa, enquanto você tira um imóvel financiado no sistema financeiro para 30, 20, 25 anos, você vai passar a sua vida inteira pagando aquele imóvel. No consórcio, eu tenho a vantagem de, em 15 anos, eu já estar com o meu imóvel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens de você adquirir o imóvel através do consórcio em relação ao financiamento bancário. Isso é muito importante para que o pessoal realmente entenda, porque você cair aí nas garras do sistema financeiro realmente é muito prejudicial, porque você se torna um escravo em termos de pagamento de parcela ad eterno, praticamente. Excelente pergunta. Eu creio que é a dúvida de muita gente. E minha avó dizia uma coisa, sabia, Tarcísio? Ela diz que o apressado ele come cru. Infelizmente, a falta de opção ou a necessidade de correr para ter um imóvel, querer ter algo de forma rápida, faz com que a gente pague um preço, mas um preço muito alto. Hoje,
as taxas de juros do banco estão variando aí entre 9% a 12%, e isso no decorrer de 30 anos, realmente você vai pagar 2 imóveis, além do que você já está pagando, são 2 imóveis de juros que você vai pagar para o banco. Tá? Então você vai ficar preso a um financiamento. Hoje, o sistema de consórcio ele veio para democratizar o crédito financeiro no Brasil. Tá? Um produto totalmente nacional, que é o consórcio. Hoje a gente dá uma opção também para o cliente não ficar somente no financiamento. Porque haja vista que a gente temos que entender uma coisa. Ou você compra um imóvel com poder de compra à vista, com poder em dinheiro, ou você vai para o financiamento, que seria a segunda opção, e a opção mais inteligente, que é o planejamento. A maioria das vezes, nós não temos o capital para poder comprar isso no à vista. Pensando no imóvel de 300 mil, como você comentou, hoje a entrada ela está em torno aí, para você entrar no financiamento, seriam 20%, é o que os bancos estão pedindo. Poxa, nós teríamos que ter 60 mil fora o ITBI, todos os custos que tem de documentação. Seria 60 mil de entrada, fora a regulamentação que teve agora no final do ano, né, que está 30% os bancos pedindo. Então vamos lá. Você dando 60 mil de entrada na regra antiga, você vai financiar 240. 240 para 360 meses, você vai ter uma média mais ou menos de parcela entre R$ 2.100 a R$ 2.400. É assim que funciona, 0,1% do valor do valor que foi financiado. Tá? Assim que funciona a regra do banco, basicamente. O sistema do consórcio ele é um planejamento e por isso que ele é o sistema mais inteligente, Tarcísio. Porque você não precisa dar uma entrada, você não vai pagar juros por isso, somente uma taxa administrativa. E há empresas cobrando taxas muito boas, como eu vi numa empresa, taxa de 1,2% ao ano. Então veja bem, Tarcísio, uma taxa de 1,2% por ano a 12% ao ano é muito discrepante. É muito discrepante. É um absurdo. Você entende? Então, o planejamento vai fazer com que você se organize e não pague esse dinheiro que você estaria dando ao banco. Você vai estar... Aproveitando aí o gancho, eu queria saber de você, por exemplo, o investidor ou a pessoa, porque tem aquele cliente que ele quer investir no consórcio, ele não tem aquela pressa de ser tão contemplado imediatamente, ou, né, do que aquela pessoa, aquela família que está querendo adquirir o imóvel com uma certa velocidade. Perfeito. E aí, como você disse, o apressado come cru, porque se você parte para adquirir o imóvel num financiamento bancário, você vai pagar 4 vezes, insisto, e que se você consegue se planejar a nível de consórcio, você vai adquirir com juros praticamente 1/3 do valor que você pagaria no financiamento. Então me fala para esse comprador, essa família que tem interesse de comprar esse imóvel com urgência, porque vai ser a moradia dele. Perfeito. É melhor pagar o meu imóvel, né, aquela história, do que eu pagar uma locação. Mas não adianta, porque se você for pagar o seu imóvel o resto da vida, você está fazendo a mesma coisa, trocando 6 por meia dúzia. Então me fala para o pessoal que quer adquirir o imóvel para morar, essa urgência que ele tem e como ele pode solucionar isso no consórcio, se é que existe meio de se antecipar ou de apressar essa contemplação, tá? Porque me parece que existem várias formas quando você adquire o consórcio, sorteio, contemplação, enfim. Fala um pouquinho aí. Existe meio não é clichê, tá, Tarcísio? Uhum. O consórcio, ele vem realizando sonhos. Aquilo que parecia, sabe, uma distância muito grande, hoje o consórcio ele veio para poder realizar o objetivo daquele que está morando de aluguel. Por quê? Porque nem o recurso próprio para poder dar lance livre, você não precisa ter necessariamente. Se você tem poder ofertar no lance livre, cara, esse é o melhor dos mundos. Você já vai conseguir, então, competir nos primeiros meses. Tá? Nos primeiros meses você já vai poder entrar competindo ali no lance livre. Porém, o lance embutido, a empresa é como se fosse um empréstimo. Tá? Como eu disse, de 500 mil, 150 mil ele vai te emprestar para poder ofertar de lance. Quando você dá esse lance embutido, que te aumenta muitas chances na hora da contemplação, você vai retirar líquido dos 350 mil, porém você vai pagar uma parcela só em cima do saldo devedor.
Só dos 350 mil, não em cima do saldo contratado. E o que é legal, Tarcísio, sabe o que os caras fizeram? Os caras fizeram um plano que chama uma parcela reduzida. Então hoje você consegue pagar numa parcela reduzida o que você pagaria em 350 mil num crédito de 500 mil. Conseguiu entender? Entendi. Um crédito de 350 mil, numa parcela reduzida, equivale um crédito de 500 mil. Então você está pagando o valor real. Quando você contempla com 150 embutido da carta, você vai permanecer com o valor dos 350 que você contratou. Entendi. Então a empresa te empresta esse lance livre. E tem mais uma modalidade também, Tarcísio, que é muito, muito legal. Nesse, poucas pessoas competem. Porque você vai competir com 10 a 15% das pessoas que fazem parte do grupo comum. Ele se chama um lance limitado. Esse lance limitado ele nada mais é do que um limitador do lance livre. O lance livre, que é aquele lance formato de leilão, maior aporte, o lance limitado ele tem um teto de 50% para poder dar de lance. No 50%, metade você usa do seu recurso próprio, ou seja, dinheiro, pode utilizar também o FGTS, tá? O FGTS pode usar o FGTS, pode legal. utilizar o FGTS. Muito bom. E a outra metade retira do crédito contratado. Vamos lá então, certo. fazer na prática? Sim. 500 mil. 250 nós damos de lance, tá? 250 nós damos de lance. Você vai pegar quanto de crédito? 375. Certo. Porque 125 retirou da carta. Certo. E 125 que você aportou, ele volta para você como um cashback em forma de carta de crédito. Porém, você vai pagar em cima de 250 mil, porque o seu 125 que você aportou, você amortizou nas suas parcelas. Na parcela. Então, se você pegou um crédito de 500 que era X, você vai pagar Y, uma parcela baixíssima. E isso está trazendo muita realidade para o brasileiro, que está podendo sair do aluguel, que também não está barato. Sim. E ele está trocando agora o aluguel por uma parcela do imóvel, mas não para 360 meses, não mais para 30 anos, mas para 18, 17, 16 anos. Que isso é uma realidade. Então, o consórcio ele veio para reduzir a parcela financeira do banco e o tempo também da contratação. Sensacional. Eu queria fazer uma pergunta agora para ele, que é bastante pertinente, e que é justamente no tempo futuro você se salvaguardar de alguma garantia, que é a aposentadoria. E a gente sabe que aqui no Brasil é complicado. A gente tem as opções aí do governo, da previdência privada, enfim. Mas sempre quando alguém vem me questionar, em que além de outros investimentos que você possa fazer, eu digo, olha, você tem que procurar um investimento seguro. E como se trata de aposentadoria, é um investimento a longo prazo. Então você se encaixa perfeitamente no consórcio, porque você vai ter a garantia, por exemplo, ao decorrer do investimento a médio ou longo prazo, que são 15 anos, que a gente já discutiu aqui, o tempo, né, para você ser contemplado, mas você poderá receber pelas modalidades que você falou aí antecipadamente. Então, eu acredito e faço, né? Eu faço a minha construção de uma aposentadoria através de consórcio. Por quê? Eu invisto, esse imóvel é liberado, eu vou pagar muito menos juros. Muitas vezes eu alugo, vou alugar esse imóvel, colocar no Airbnb, ou sei lá. Perfeito. Enfim, praticamente o valor da carta de crédito você receber em forma de aluguel. Perfeito. E aí eu posso até criar uma estratégia de investimento de ter vários imóveis, que é isso que a gente está planejando, de construir uma aposentadoria mais concreta, porque Perfeito. o investimento é no imóvel e o meio para eu conseguir o imóvel vai ser o consórcio. Por que o meio vai ser o consórcio? Porque é o mais baixo. Em vez de eu correr de financiamento se eu não tenho recurso próprio, eu posso ir de boa no piloto automático, pagando as minhas parcelinhas para ser contemplado e aí eu alugar aquele imóvel e aí a vida segue. O que é que você acha Perfeito. em relação, então, eu queria ver você falar um pouquinho sobre um projeto de vida de aposentadoria utilizando o meio consórcio. Perfeito. Antes de falar isso, eu vou dar só um adendozinho que eu acho que eu precisava ter colocado sobre o sorteio. O sorteio é um plus no consórcio. Ele é uma regra e uma norma do Banco Central, tá? Todo consórcio tem que ter sorteio no mês. Certo.
Então, tem grupos que contemplam lá, às vezes, 6, 8, 10 cotas. Eu vi uma empresa contemplando 20 cotas no mês. Isso é muito bom. E mais o sorteio, tá? Então, isso é muito bacana. Por que eu quis colocar isso, Tarcísio? Porque esse ponto que você falou aí dessa questão de uma previdência privada, que está relacionado talvez com uma aposentadoria, essa é a minha história. Eu sempre fui autônomo, tá, Tarcísio? Sempre trabalhei na área comercial e por algum motivo eu me perdi em algum momento na hora de estar declarando lá, estar recolhendo o INSS para poder estar fazendo aí a minha aposentadoria. Por conta disso, em algum momento da minha vida eu achei que iria fazer uma previdência para que eu pudesse então recolher, né, algum benefício em algum tempo. E pesquisei em alguns bancos, né, eu fiz uma pesquisa. Quando eu me deparei com esse sistema do consórcio, alguém me falou, cara, por que você não faz uma aposentadoria imobiliária? Eu falei, mas como que funciona essa aposentadoria imobiliária? Ele falou, nada mais é do que você pagar uma parcela, um boleto do bem. Esse é o único boleto que você paga para você mesmo, então Sim. você vai adquirindo esse boleto, onde ele está sendo corrigido e atualizado, esse boleto, anualmente. E esse boleto, você vai entrar não só no sorteio, mas você pode dar alguns lances. Mas se você for sorteado, um exemplo, cara, você vai pegar esse valor total, integral, você vai capitalizar ele num imóvel. Esse imóvel você pode alugar assim, de forma fixa, ou fazer um Airbnb. Às vezes, porque o grande negócio no mercado imobiliário, para o investidor, Tarcísio, é saber onde ele vai comprar o imóvel. Sim. Porque não é qualquer imóvel que vai te dar dinheiro. E aí isso não é a culpa do consórcio. É exatamente onde você vai comprar para poder locar esse imóvel. Comprou, fez uma boa locação, cara, ele vai te pagar a sua parcela e já vai te render uma renda fixa, passiva, onde você não coloca mais força nisso. Isso, quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, mas isso é o melhor dos mundos, eu quero isso para mim. E eu comprei isso para mim. Certo. Mas eu coloquei na família, eu vendi para meus filhos, vendi para amigos. Eu falei, não, mas o produto realmente ele é muito bom e faz muito sentido. Porque você pagar uma parcela reduzida pequena para você e é tua, e você ter a chance de pegar um imóvel, eu vou te contar uma história de um cliente lá nosso do escritório, um case de sucesso que é muito interessante. Essa pessoa, ele vinha de Curitiba toda vez para fazer reuniões em São Paulo e ele alugava pelo Airbnb uma sala, né, quarto pela Airbnb, e ficava pernoitando, às vezes 2, 3 dias, e ele pagava, às vezes, 3 dias ali, R$450, que é a média hoje, R$150 a diária. Ele falou, cara, eu preciso entender como funciona isso aqui, eu acho que eu vou comprar um apartamento, um estúdio, né, que se diz hoje lá em São Paulo, está fazendo muito isso, eu vou fazer um estúdio desse para mim. Quando ele viu que R$450 ele pagava em uma vez só que ele vinha para São Paulo, às vezes vinha 2, 3 vezes, ele sabia que se ele pagasse R$450, ele conseguia juntar dois valores, R$900, ele pagava uma boa parcela do consórcio, que daria para pagar o consórcio. E no 8º mês, ele contemplou. Então, no 8º mês, ele pagou em torno de R$6.800 nesse período, tá? Para o imóvel que ele precisava comprar. Tarcísio, eu te pergunto, ele comprou um imóvel e ele ficava esse período, que precisava vir para São Paulo, e o outro ele locava, tá? Esse imóvel mais ou menos estava em torno de R$350 mil. Sei. A parcela cheia desse imóvel custa R$1.600. Quanto que custou para ele esse imóvel na compra dele? Caramba, que vantagem, né? Custou R$6.800. Sim. Foi só os 8 meses de parcela que ele pagou. Agora o imóvel vai se pagar para ele e ele vai ter um lucro passivo ali para ele. Então isso se torna aposentadoria imobiliária. E quando ele começa a alocar, não só a parcela que ele pagou, mas já vai rendendo um passivo. O que você faria com esse passivo, por exemplo? Então, reinvestiria. Natural, reinvestimento. Reinvestir, porque o investidor ele vai reinvestir. Então, hoje, um apartamento paga 2, Tarcísio. Um apartamento paga 2. Isso para aposentadoria imobiliária. Como investimento, um apartamento paga 2. E aí a gente tem outras modalidades para investimento que vai fazer muito sentido para os investidores. Aproveitando aí, eu queria fazer uma pergunta, Cláudio. Aquele que investe no consórcio
e no decorrer do caminho ele foi contemplado, tá? Queria que você falasse também um pouquinho, aproveitando, o que é necessário a partir do momento da contemplação, para que ele dê continuidade no processo. Mas aproveite e faça a pergunta, por exemplo, esse que foi contemplado, se pode ser encarado também como investimento. Veja, ele contratou o consórcio com o objetivo de ter o bem, seja automóvel, seja imóvel. Perfeito. Automóvel e imóvel. Mas aí, por alguma razão, ele desistiu. Então, eu queria que você falasse que, a partir do momento que ele foi contemplado, aquele valor da parcela que ele pagava ao longo do tempo, vamos dizer que ele passou, digamos aí, um ano, deu 24 mil de investimento. A gente sabe que o consórcio ele atualiza, né, esse valor. Então não vai ser 24, vai ser 24 e mais alguma coisa. Tá. Então, poxa, eu fui contemplado, mas eu desisti. E aí? Eu posso ganhar alguma coisa em cima disso? Então passa a ser um investidor, não do consórcio do bem, mas do bem de ter adquirido o bem. Eu digo, ele passa a ser um investidor porque ele investe só no consórcio e quando ele é contemplado ele revende. Isso é possível, isso existe no mercado, que a gente vê muito aí no mercado, venda, negociação de carta de crédito contemplada, blá, blá, blá. Fala um pouquinho aí sobre isso. Ciso, ótima pergunta você me fez, mas eu vou responder a tua pergunta em duas etapas. Tá. Eu entendi de duas formas aqui. Primeiro, como investidor, hoje o consórcio ele é um excelente negócio. Certo. Ele é 100% seguro, tá? Então, meio que já respondendo a segunda pergunta, mas vamos lá. Para o investidor, hoje nós temos a possibilidade dele vender a carta contemplada. Ele está pagando sua carta, contemplou. Cara, hoje há empresas que pagam muito bem por essa carta depois de contemplada. O que é uma carta contemplada? Poxa, eu vou receber o benefício, eu vou me livrar da dívida para vender a carta para a empresa. Então, hoje isso dá um lucro muito bom de mercado, muito acima do que o mercado aqui fora oferece. Se eu tivesse oferece. investido numa aplicação financeira, por exemplo. Dá 10 vezes mais. Olha só. Estou falando nesse sentido sem nenhum exagero. 10 vezes mais. Tá? Agora, outra pergunta. Você falou, se ele se ele para de pagar... Ele virou um especialista de consórcio, sei lá. Mas aí ele não é investidor, porque o investidor ele não pode parar de pagar. Em vez de eu investir num CDB, numa aplicação financeira, eu vou enveredar nesse segmento porque vai dar um retorno maior. Total. Você sabia que o BTG XP... BTG XP, cara, estão sério? trazendo investidores para fazer. Aliás, hoje o mercado tem se falado muito disso. Eu acho que não há nenhum problema falar no teu podcast, até porque isso está aberto aí no YouTube. Você vê o Pablo Marçal falando muito forte no consórcio. Você vê Paulo Vieira, você vê o Roberto Justo falando de consórcio de forma aberta, como forma muito positiva. E são grandes investidores no Brasil que está fazendo com que alavanque também aí o mercado como um todo, né? Tá. Aproveitando aí, eu queria saber de você, o que é que você poderia falar? A gente já está com o nosso tempo já praticamente esgotado. Por exemplo, o investidor. Eu digo aquele que é uma incorporadora ou aquele que tem uma frota de caminhão, enfim. Se o produto consórcio ele é realmente interessante como investimento, tá? E também você, aproveitando aí o gancho, falasse também sobre aquela pessoa que tem um carro, gosta de trocar de ano em ano, 2 em 2 anos, fala um pouquinho do planejamento de você ter o consórcio, porque assim como o imóvel, a gente sabe que você vai pagar um juros muito alto, você muitas vezes paga quando você vai adquirir um carro. E às vezes eu mesmo gosto de trocar de 2 em 2 anos, por exemplo, o carro, né? Então, mas se eu compro direto de uma financeira, eu pago muito mais. Mas se eu faço uma carta de crédito, eu pago muito menos. Eu já entro lá com a carta de crédito para adquirir o carro e resolve minha vida em uma parcela bem menor. Então, fala um pouquinho sobre o investidor, a perspectiva que ele tem no mercado de utilizar essa ferramenta e aquela pessoa que também quer adquirir, quer trocar de carro, quer comprar um carro pela primeira vez, utilizando o método do consórcio. O investidor, Tarcísio, aquele que trabalha na área do transporte, que precisa trocar sua frota a cada 2, 3 anos, o construtor que precisa de recurso para poder também estar
ampliando o teu negócio, fazendo um mercado imobiliário e vender os seus imóveis, e até o agronegócio. O agronegócio, trator, né? Até o agronegócio. Máquina de equipamento. Máquina, silo, drone, que hoje o drone até o drone, cara. Pulverizando tudo. Então, hoje o investidor está fazendo uso total do consórcio. Até porque esse investidor ele é tomador de crédito. O prestador de serviço também, não? Também. Como assim? Ele é tomador de crédito, porque se o prestador de serviço ele precisa de um maquinário, às vezes um carro computador pequeno, também? Um computador, se ele precisa, ele vai pegar, ele é um tomador de crédito no banco. Sei. Então ele vai financiar esse crédito dele e ele vai pagar os juros de mercado. Certo. Quando ele sai e ele vem no planejamento no sistema de consórcio, vamos falar no agronegócio, por exemplo. O agronegócio ele tem como garantia as terras, correto? Certo. Quando ele deixa garantias como terra e ele faz um banco de cotas, que ele vai trabalhar a contemplação dessas cotas, ele deixa de ser um tomador de dinheiro no banco, ele sai do endividamento bancário e ele começa a levantar, então, um bom capital para poder estar investindo no seu negócio ou entrando como interveniente quitante, quitando a dívida do banco. Ele está trocando uma dívida de 8% a 10% por 1,2% de mercado, do consórcio. Tá? Então, isso deixou de colocar o lucro para o banco, para o bolso agora do agronegócio, para a área do transporte. Porque o transporte hoje, centavos, 50 centavos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque o combustível hoje está caro. Então, quando você deixa o seu lucro no banco, você vai eliminar esses juros colocando o dinheiro no bolso. Isso tem feito com que grandes empresas hoje sejam clientes hoje do consórcio. Então Legal. Isso é muito positivo. Isso como funciona para mim, que sou um autônomo, sou uma pessoa que quero só trocar meu carro, que é o seu caso, 2 anos. Cara, esse é o melhor dos mundos. Tarcísio, você tem um carro que ele está valendo, vamos supor, em torno de 100 mil reais. Você quer pegar um carro de 150, um carro mais atual, da mesma marca, enfim, seja de outra marca. Cara, você já tem um bom recurso na mão. Então você vai dar esse carro como lance. Sei. Eu posso dar o carro como lance no consórcio? Perdão, você vai vender o carro. Vou vender o carro, vou pegar o recurso e vou aplicar. E você vai dar como lance em dinheiro para poder pegar o carro 150 mil, porque você já está com um lance muito alto. Mas o que eu oriento os meus clientes, Tarcísio? A não se descapitalizar, porque é tão difícil a gente conseguir 100 mil reais em dinheiro hoje, não é verdade? Sim. Se o teu carro está quitado, cara, faz um planejamento. Traz o lance embutido para contemplar a tua carta dentro de um planejamento. Pode sair em 2 anos, mas pode sair antes também. Antes de 2 anos? Pode sair um pouquinho mais. E mas quando você essa carta pode de ficar crédito capitalizado nos seus 100 mil. Esse 100 mil vai te render um CDI bacana que vai te ajudar a pagar a parcela e você está de carro novo agora com um dinheiro capitalizado que ele vai te servir para uma urgência, para uma emergência ou mesmo para uma oportunidade. Me tira uma dúvida, Cláudio. Se eu sou contemplado, tá, contratei o consórcio de 100 mil, fui contemplado, a minha estratégia era daqui a 1 ano ou 2 anos utilizar a carta de crédito, mas saiu com 3 meses, sei lá, no sorteio. Legal. E aí, essa contemplação, eu sou obrigado a fazer uso ou eu posso deixar ela contemplada e usar lá no meu tempo, quando eu quiser realmente trocar de carro? Como é que seria? Sabe que eu contemplei uma cliente no mês passado, né? Eu falo mês passado porque foi uma cliente específica. Na verdade, eu tive algumas contemplações. E eu trouxe essa consultoria bem em cima do que você estava me explicando. Ela estava muito ansiosa para retirar o crédito. Falei, olha só, deixa para retirar o crédito lá para fevereiro e março, porque o teu crédito vai corrigir pelo INPC. Então, o teu crédito ele vai ter uma valorização em janeiro. Que isso é legal. Então, vamos supor que tenha 4% de INPC. Se o crédito dela é 100 mil, ela vai ter 104 mil, que vai ajudar aí já a pagar algumas... documentação. Exatamente. Não expira. Não expira. Você pode tirar com 1 mês, 2 meses. Fica lá contemplado. E ele está atualizando o seu crédito. Você entendeu? Legal, entendi. Mas aí, se eu estava com alguma restrição, por exemplo, no meu CPF, e fui contemplado, eu sou obrigado a regularizar esse impedimento, essa ocorrência que tem no meu CPF ou não? Eu fico contemplado, deixa lá, eu não saquei, não utilizei a carta de crédito
e ela fica lá para quando eu for usar. Aí lá, daqui a um ano ou lá no final do ano, eu regularizo. Seria isso? Perfeitamente. Então, ótimo. Eu pensava que quando era contemplado, você, se tinha alguma restrição, era obrigado a regularizar. É sua Mas poupança. não. Então, quer dizer, eu faço uma poupança... E nós administramos para você. Com uma segurança e está rendendo lá. É maravilhoso. E o banco não pode estar tomando... Às vezes tem uma restrição, pode ter uma ação e querer retirar o seu dinheiro. Não. Isso aqui é algo que está guardado. Então, você só vai regularizar o seu nome se você quiser fazer o uso do crédito. Mas também, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Se não quiser, você pode vender a carta contemplada. Ou vender a carta que vai te dar um bom lucro. Perfeito. Cláudio, foi um prazer imenso, foi maravilhoso. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí, ou algum ponto que a gente talvez não tenha conversado aqui. Quero dizer ao pessoal que, caso queira entrar em contato para uma consultoria, o Cláudio atende a nível nacional. É só entrar lá na nossa ferramenta iaferramenta.com.br e lá vai ter o nosso GPT, porque aí a ferramenta ela é composta de vários GPT. Ela tem o intuito de ajudar, auxiliar os contadores, mas lá a gente colocou esse GPT grátis, então você não precisa nem adquirir a ferramenta, você já vai ter essa disponibilidade desse GPT, que é o consórcio, e lá você vai ter o GPT para tirar qualquer dúvida, né? Porque ele está perfeito lá. Perfeito. Tudo que a gente conversou aqui, algo mais, vai estar lá contido no GPT. Mas, se você quiser ter uma entrevista, uma videoconferência, uma consultoria com o Cláudio, basta clicar lá, quero falar com o consultor, que o próprio GPT vai direcionar você para o nosso time de venda, tá? Que aí eles vão encaminhar para o Cláudio. Beleza? Então, Cláudio, por favor, faça as suas considerações aí. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal que vai nos assistir. Aí a ferramenta foi a ferramenta está trazendo muitos clientes, né? Porque que nos aproximou. O pessoal está buscando, está sendo bem atendido, que é o que a gente mais preza, é o atendimento. E uma coisa que me chamou a atenção nessa parceria é que você é um profissional que atende na pré-venda muito bem, durante a venda e o pós-venda, que eu sempre digo, corretor tem muito, profissionais tem muito no mercado, mas a gente tem que se diferenciar no atendimento e no que a gente propõe. Então você representa uma empresa fortíssima a nível nacional, que isso aí já tranquiliza o pessoal, né, em termos de segurança, mas, sobretudo, o seu atendimento que é de parabéns e o conhecimento técnico é fora de série. Então, você que quer adquirir um consórcio, que tem urgência, ou a nível de investidor, procura aí o Cláudio, nós temos lá o Cláudio como nosso consultor, nosso parceiro, que vai ajudar a gente a realizar esse sonho. Perfeito, beleza? Tarcísio, eu agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, e tudo que você falou, eu fico muito agradecido e é uma grande verdade. Hoje, o consórcio, nós acompanhamos do início a contemplação. Você não está fazendo um negócio remoto. Não, a gente e depois que fecha o consórcio, larga o cara. Não existe. Esse é o formato do consórcio antigo que trouxe, infelizmente, uma forma pejorativa, né, do consórcio antigamente. Que às vezes por causa de todos pagam, né? Exatamente. Então a gente quer justamente resgatar. Hoje é formado consultores para te dar esse suporte. E então, segurança, porque mercado aí a gente encontra, mar aberto, encontra todo tipo, né? É isso aí. Meu amigo. Grande abraço, tamo junto e espero que o pessoal tenha esclarecido aí a galera, mas ficamos aqui de prontidão para ajudar em qualquer dúvida que vocês tenham. Meu contato está com o Tarcísio, é só me procurar, eu faço questão de poder te prestar essa consultoria, isso tudo na cortesia, tá? Não paga nada. Não paga nada. Para saber, não paga nada. É isento. É isso aí. Beleza, meu amigo. Grande abraço, tudo de bom, viu? Obrigado.